pessoal, muito bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu me chamo Joanderson Bata e hoje a nossa aula é sobre seções cônicas, especificamente parábolas. Então, nós já discorremos sobre todas as estruturas que nós chamamos de seções cônicas. Então, a gente viu elipse, vimos hipérbole e agora, para finalizar, veremos parábola. Tudo bem? Então, a aula sempre se divide no mesmo decurso, pessoal. A gente define, apresenta os elementos, as equações e exercícios. Então, eu te convido, vamos aprender juntos. Tudo bem? Então, pegue seu caderno, pegue sua telha, pegue seu carvão e anota aí. Primeiro, parábola. O que é uma parábola? Então, inicialmente, pessoal, sempre na geometria analítica, nós iniciamos por definir algumas coisas que vão nos nortear no espaço. Bom, então, quando nós definimos circunferência, primeiro a gente definiu o centro da circunferência, uma determinada distância R, todos os pontos que estavam nessa distância R, a gente chamava de circunferência. Na elipse, a gente define dois pontos. Esses dois pontos chamam F1 e F2. Se eu somar a distância desses focos até um determinado ponto, P, e essa distância permanecer igual em todos os pontos, a gente chama isso de elipse. Ok. Na hipérbole, a gente define dois pontos também. Só que aí a diferença entre a distância desses focos até um ponto P, a diferença dessas distâncias para qualquer ponto gera uma curva que a gente chama de hipérbole. Agora, nós iremos definir um pouco diferente. Então, a gente definiu pontos anteriormente. Na parábola, não. Vamos definir o seguinte. Você tem uma reta e um ponto. Ok? Então, já surgiu a primeira diferença em relação às outras. Aqui você tem uma reta e um ponto. Lá na nossa primeira aula, a gente viu como é que ela surge. A parábola surge quando você tem um plano que corta um cone com o mesmo ângulo da geratriz. Então, você tem lá o cone e quando você corta ela com o mesmo ângulo da geratriz, você tem a formação da parábola. Tudo bem? Então, inicialmente, dentro da geometria analítica, primeiro, reta, ponto. Essa reta recebe o nome, nós vamos chamar de reta D. As retas dentro da geometria analítica recebem o nome de letras minúsculas, viu? Então, D minúsculo e o ponto recebe uma letra maiúscula. Eu vou chamar de F. F de foco, professor? Perfeito, F de foco. Esse D aqui também tem alguma coisa? Tem, mas spoiler depois. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Agora, dentro da parábola, tu vai fazer o seguinte. Tu vai escolher vários pontos no espaço. Só que esses pontos vão ter uma característica em comum. Eles têm que ter a mesma distância de F e da reta D. Então, por exemplo, ó, escolher um primeiro ponto é fácil, eu posso escolher esse bem aqui, que fica bem no ponto médio entre F e D, ó, fica bem na metade, metade. Então, eu sei que esse ponto P está a mesma distância de F com o de D, então esse ponto aqui, ó. Suponhamos agora que eu escolha outro ponto, então eu vou escolher esse aqui, vou botar aqui embaixo, P. Entenda que eu vou escolher um outro ponto, aqui, por exemplo. Esse ponto, pessoal, lembre, tem que ter a mesma característica. Que característica é essa, pessoal? A distância entre esse ponto até F tem que ser a mesma distância, ó, vou colocar mais aqui, tem que ser a mesma distância desse ponto até a reta, formando 90 graus. Aqui era fácil, porque a distância aqui, ó, era a mesma daqui para cá. Suponhamos que eu escolha outro ponto para cá. Então, qual deve ser a minha característica? Eu devo satisfazer da seguinte forma. A distância desse ponto até o foco tem que ser igual à distância desse ponto até a minha reta, formando 90 graus aqui. Beleza? Vou escolher um outro ponto, professor. Professor, você está sendo chato. Beleza. Ó, escolhi esse outro ponto aqui. Qual é a minha característica? A distância desse ponto até o foco deve ser igual à distância desse ponto até a reta. Vou escolher um outro ponto aqui para ficar simétrico. Beleza? Então aqui, ó, não ficou certinho. Volta aqui. Um outro ponto qualquer aqui. De maneira que a distância entre o foco até esse ponto seja igual à distância desse ponto até a reta, formando sempre 90 graus. Beleza? Então aqui eu chego a um conjunto de pontos que tem a mesma característica. Que característica é essa, professor? A distância entre o ponto e o foco é igual à distância entre o ponto e a reta. Se eu ligar, lá quando a gente era criança, tinha aqueles cadernos onde você ligava assim, 1 com 2, 2 com 3, 3 com 4, e no final saiu um cachorro. É mais ou menos isso. Aqui, ó,
Aqui você vai ligar os pontos, só que não vai sair um cachorro, não vai sair o rosto da Marilyn Monroe, nem do Einstein. O que é que vai sair? Vai sair uma curva matemática, uma seção cônica que a gente batizou de parábola, beleza? Então, resumindo, o que é uma parábola? Parábola é uma seção cônica que é um conjunto de pontos equidistantes tanto de F quanto D. Beleza? Olha aí. Só alegria, pessoal. Suave. Então, o conjunto de pontos. Então, pode vir para você uma questão teórica. Defina explicitamente o conceito de parábola, que é muito raro, né? Mas se vier, é o conjunto de pontos que estão à mesma distância de F e de D ao mesmo tempo, ou são equidistantes, beleza? Anotou aqui? Bom, essa é a definição. Vamos aos elementos que constituem essa curva, tudo bem? Então tem alguns elementos que você precisa. Então essa aqui, geralmente eu digo que é a parte mais importante, porque se você aprende o nome das coisas, fica mais fácil você entender depois como é que é a equação, como é que são os exemplos, beleza? Então com calma, com charme, com tranquilidade. Vamos lá. Os elementos que constituem isso aqui. Então os primeiros a gente já viu. Quais são, professor? Eu tenho a reta D que serve por definição. Tem também o meu ponto F. Então esses dois aqui já estão tranquilos. Então eu vou só dar um nome para eles. Quais são os nomes? Esse F você já sabe que é quem? Foco. Então tá aqui, foco. O meu foco é representado pela letra F. Esse ponto aqui, pessoal, você já conhece ele há muito tempo, desde o primeiro ano do ensino médio. Ele é o vértice da minha parábola, certo? É o vértice. Vértice é representado então pela letra V. Vou colocar aqui, V. Beleza, então os três elementos mais comuns aí é o que você tem, né? O foco, o vértice. O foco e o vértice são conhecidos desde o primeiro ano. Aqui você tem a diretriz. Essa reta D recebe o nome de diretriz. Olha aí que coisa fácil. Então, quem é a diretriz? É a reta D. Beleza? Então tem duas outras aqui, Perceba, pessoal. Essa parábola aqui, todas as parábolas de modo geral, elas têm pontos que estão à esquerda do foco e estão à direita do foco. Tudo bem? Ou para cima ou para baixo. Mas eles estão espalhados de maneira simétrica em relação ao espaço. De maneira simétrica, então a gente cria um eixo que passa pelo foco perpendicular à diretriz aqui, Esse eixo, ele vai apresentar o que a gente chama de reflexão especular, que é como se tiver um espelho. Então tudo que estiver desse lado, ela é refletido desse, né? Então todos os pontos que estão desse lado, perceba, é como se fosse uma curva, só até metade. A outra metade é como se fosse um espelho, que é a continuidade desses pontos, ok? Então esse eixo aqui, em preto, recebe o nome de eixo de simetria, que a gente representa pela letra S, que é uma reta, então é uma reta minúscula aqui. Então, eixo de simetria é a linha que passa pelo foco perpendicular à reta D e que apresenta o eixo de simetria especular ou de reflexão especular. Beleza? É claro, né? Eixo de simetria é a linha que divide a parábola no meio, olha aí. Então, eu apresentei um conceito bem formal e essa loucura que eu acabei de falar aí. Show? E uma das coisas mais importantes é o parâmetro. Cara, o parâmetro é muito importante. Então, eixo de simetria é a linha, né, que divide ao meio. A linha que divide ao meio. Você termina aí. Parâmetro. Bom, o que eu falei é o seguinte, Aqui, pessoal, a distância entre o foco e o vértice, nesse caso aqui específico, né, de demonstração, esse ponto tem a mesma distância da reta D. Lembra? Por definição, essa é a definição. É o conjunto dos pontos equidistante de F e D. Então, esse ponto, ele está à mesma distância de F e estará à mesma distância da reta D. Ok? Então, aqui as duas distâncias. Bom, essa distância aqui, tem um nome específico. Essa distância aqui, Daqui para cá, eu chamo de P. Até aqui, P. E daqui para cá também eu chamo de P. Certo? P e P. A distância entre F e a reta também vai ter um nome.
Esse nome é o que eu chamo de parâmetro da parábola. Não coloquei aqui, mas é parâmetro da parábola. Ele é tão especial que eu vou colocar assim, ele vale 2P. Duas vezes uma distância P. E quem é essa distância P? Lembra, a distância P pode ser do foco ao vértice, que é o mais comum aparecer para vocês. Então ele dá o vértice e dá o foco. Essa distância é o que eu chamo de P. O parâmetro é 2 vezes P. Ou pode aparecer o vértice e a reta, que aí também você vai conseguir encontrar esse P, beleza? Então esses são os elementos centrais. Tem os pontos, o foco e o vértice, que são extremamente importantes, mas já são conhecidos seus. Você tem a diretriz, que faz parte da definição, ela começa lá na definição. E você tem o eixo de simetria, que é a linha que vai apresentar o eixo de reflexão especular entre os pontos da esquerda e da direita, ou de cima e de baixo. Beleza? E o parâmetro, que é uma das características mais importantes aqui, que refere-se à distância entre o foco e D. Vou até colocar aqui, ó, é a distância que liga F até D. Beleza? Então vou sair da frente para você dar uma copiada e na volta a gente volta com exercícios de algumas questões. Beleza? Tchau! Então beleza, pessoal, agora a gente vai continuar com as equações. Show? Olha aqui, eu separei em blocos para ficar mais fácil para você aí. Beleza? Essas duas aqui já são conhecidas suas, né? Há muito tempo, desde a física, desde o primeiro ano. Beleza? Então aqui, ó, é uma parábola na origem, voltada para cima. Aqui é uma parábola na origem, voltada para baixo. Né? Então você já sabe aqui, ó, com cavidade voltada para cima, com cavidade voltada para baixo. Bom, se eu cobrar de você aí, fazer com que você lembre como eram as equações dessas coisas aqui, você vai mais ou menos dizer: ó, professor, eu sei que essa aqui é positiva, isso aqui é negativa, ó, só que são negativos. Exato. Mas vamos lá, vamos ver o que você lembra aqui. Você lembra, por acaso, que toda vez que um x cresce, o y cresce com o quadrado de x? Ou seja, é uma função mais ou menos assim, y é igual a x ao quadrado. Essa aqui seria para cima, essa aqui seria para baixo. Y seria igual a menos x ao quadrado. Você lembra disso, né? Ou não? Vamos ver. Aqui na geometria analítica é muito semelhante, só que a gente sempre faz em função do x. Então a gente faz x em função do y, x em função do y. Lembra, o y cresce com o x quadrado. O y cresce com o x quadrado. Então vai ser mais ou menos assim. O y cresce com um x ao quadrado, ou seja, x quadrado é o y. Só que esse y deve ser multiplicado por um fator. Claro que aqui o número vai ser positivo e aqui a diferença é que ele vai ser negativo. Que número é esse, professor? É um fator, pessoal, 4p. 4 vezes o parâmetro, ou 4 vezes a distância entre o foco. Lembra? Então aqui vai ter que ter um foco. É 4 vezes essa distância aqui, ó. Então se aqui tiver 2, então 4 vezes 2. Lembrando que essa distância P, pessoal, é a distância daqui para cá, viu? Esse é o P. Só que lembra, se aqui tem um P, tem uma mesma distância P para cá para baixo, que é onde passa a minha reta D. Beleza? Então assim, esse P, ele pode aparecer quando ele na origem, tanto aqui no foco, quanto apontando para a reta diretriz, que é essa aqui. E aí vai caber a você identificar quando é cada caso. Mas lembre, a equação vai permanecer o mesmo padrão, que é essa aqui, ó. Beleza? O x quadrado cresce 4py. Então, por exemplo, se o meu foco tivesse 5, qual seria a minha equação? Seria x ao quadrado, seria 4 vezes p. No caso aqui, como ele está na origem, o foco se encontra em 5. Logo, a distância de 0 até 5, P vale 5. 4 vezes 5, 20y. Essa aqui é a minha equação dessa parábola para o foco em 5. Beleza? Então lembre, ó, primeira coisa que você tem que lembrar, para lembrar da equação. O y é sempre calculado com o quadrado de x. Então x ao quadrado é igual a y. Beleza? Só que esse y precisa ser multiplicado por um fator, que é 4p. Beleza? Então, x quadrado, esse x aqui, ó, elevado ao quadrado, é só pegar o y e multiplicar por 4p. O x ao quadrado, qualquer número aqui, ó, x ao quadrado, elevado ao quadrado, sempre é o y multiplicado por 4p.
o P você determina pelo foco ou pela diretriz, beleza? Então aqui eu tenho a minha segunda parábola. Aqui eu tenho o meu foco. Lembra, o meu foco tem uma determinada distância D até a origem. Essa distância D, ela também se repete para cá para cima, que é onde passa distância P. Opa, perdão, pessoal. O foco tem uma determinada distância P. Essa distância P se repete da origem até onde passa a minha reta, que eu chamo de diretriz. Então, beleza. Similarmente, vai ser a mesma coisa. Aqui eu estou te falando o seguinte, ó, que o x elevado ao quadrado sempre vai ser 4p vezes o y. Então, ó, o meu x elevado ao quadrado sempre vai ser proporcional a y. Só que é um fator 4p. Então, vai ser 4p vezes y. Professor, o que tem de diferente daqui para cá? Lembre, o que tem de diferente é a concavidade. Aqui ela está para cima, positivo. Aqui ela vai estar para baixo, então vai ser negativo. Beleza? Então essa aqui, ó, é a minha equação. Então o x, qualquer elemento de x ao quadrado, é só pegar o y e multiplicar por 4p. Se tiver para cima, é 4p positivo. Se tiver para baixo, 4p negativo. Então suponhamos, ó, aqui ele está dizendo que o meu foco, ó, o meu foco está a uma distância 5 da origem do sistema. Foco está a uma distância 5, ó, P igual a 5. Logo, quem será a minha equação? Minha equação vai ser bem simples. Ó, x ao quadrado é o y multiplicado por menos 4p. Então vai ser menos 4p. Então 4 vezes 5, que vai ser 20. Então observe que essa equação ela é semelhante a essa. A única distinção é que aqui é positivo, voltada para cima, e aqui é negativo, voltada para baixo. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Vou sair da frente para a gente trocar e ver os outros casos. Beleza? Fica aí. Então, pessoal, vamos fechar esse conteúdo. Teve um problema no vídeo, então agora a gente deu uma voltada para dar uma continuada para fechar ele completo. Beleza? Vamos fazer o seguinte, ó. Nesse caso, a gente tem dois tipos de parábola agora. A gente estudou anteriormente a voltada para cima e a voltada para baixo. Agora, a gente vai ver uma outra conformidade, não tão comum assim. Beleza? Então, ó, primeiro caso é esse, quando ele está voltado, quando o eixo de simetria é o x positivo. Ó, o eixo de simetria, que é o eixo que divide, ó, ela em segmentos aqui, no caso, iguais, né, em pontos iguais, apenas simétrico em relação à origem. E aqui, quando o eixo de simetria é o x negativo, beleza? Então aqui você observa o seguinte, se você fosse analisar os pontos, você veria o seguinte, se aqui fosse 2, aqui seria 4. Se aqui fosse 3, aqui seria 9. Então o que é que você observa? Você observa nesse caso que o x, ó, o x, ele sempre é resultado do y ao quadrado. Beleza? Então o y aqui ao quadrado vai dar o x. O y aqui vai dar o x ao quadrado. De maneira que a minha equação agora ela vai dizer o seguinte, ó, que o x é o y ao quadrado. Vai ficar assim, ó, o y ao quadrado ele é proporcional ao x, beleza? Só que ele é proporcional ao quanto? Lembra? É igual ao que a gente viu anteriormente. Um fator 4p. Lembrando que esse p é dos elementos centrais, né? Que faz parte lá do parâmetro da parábola. Esse p, lembra? P é a distância que liga a origem até o foco. Ó, é a distância entre a origem e o foco. Se P aqui, pessoal, fosse 10, eu já saberia duas coisas. A primeira é que daqui para cá vale 10, daqui para cá tem uma determinada distância P também, igual a 10. Quem é que está a essa distância aqui, pessoal? Lembrando que é o vértice. A minha reta D, que é a minha diretriz. Beleza? Então, ó, se eu sei o meu foco e a distância do vértice ao foco, eu sei o P. Só que eu também sei que para trás tem um P, que vale 10, que é onde passa a minha reta diretriz. Com base nesse P, eu consigo calcular a equação. Ó. Y ao quadrado, 4 vezes P, 4 vezes 10, que me retorna 40x. Então, nesse caso aqui, ó, eu já tenho a minha equação dessa parábola. Beleza? Ó,
Para esse caso, o eixo de simetria é o x negativo. Ó. Aqui é o 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Está para a esquerda. O que é que você vai ter? Você vai ter a mesma concepção aqui. Ó. O y, o x, no caso aqui, o eixo x, ele vai ser resultado do y ao quadrado. Então vai ser a atenção. Y ao quadrado é proporcional a x. Beleza. Proporcional a quanto, professor? Também esse valor, 4p. Só que ele está na direção negativa, ou seja, na esquerda, né? Então vai ficar menos aqui. Ó. A única diferença é essa da outra, beleza? Esse aqui é positivo, ó, porque está no eixo positivo. Esse aqui é menos porque está no eixo negativo em relação ao zero. Então, olha só, se eu tivesse, por exemplo, pessoal, do foco até o vértice, que é esse ponto aqui, se eu tivesse P igual a 13, o que eu saberia? Eu saberia quase tudo, pessoal. Eu saberia, por exemplo, que daqui para trás também tem uma distância P igual a 13. Que é onde passa quem? Que é onde passa a minha diretriz. Ó, diretriz. A minha reta diretriz. Então, lembrem, o foco está à distância V do vértice. Esse vértice também vai estar à mesma distância da minha reta que forma a definição da parábola, que é a minha reta diretriz. Beleza? Então, por exemplo, se eu sei que P é 13, qual vai ser a minha equação? Vai ser y, vai ser 4 vezes 13, que dá quanto? 52. Então, ó, minha resposta vai ser 52x. Professor, tá errado, porque aqui é positivo, aqui, você sacou. Isso aqui, ó, você tá em torno do x, ó, negativo, aqui também vai ter que ter o sinal de menos. Beleza? Então tá aqui, ó, o meu sinal de menos. Aqui, ó, está em torno do eixo x positivo. Se está em torno do eixo x positivo, está aqui a minha equação também como positivo aqui. Beleza? Então, pessoal, eu acredito que esses exemplos tenham ficado simples. A gente vai fechar esse conteúdo aqui, porque ele é continuação da aula anterior. E aí, na próxima aula, a gente verifica como ficam essas parábolas fora da origem do sistema. Beleza? Foi um enorme prazer estar com vocês aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima e tchau!